Reflexão do dia, João 6. O Evangelho segundo João encanta, sobretudo pelas verdades que ele nos apresenta sobre quem é Jesus. A identidade de Jesus, sua divindade, sua missão, são temas que aparecem permanentemente ao longo de todo o livro. Mas vamos encontrar, sobretudo, nas declarações do próprio Jesus. Uma expressão que se repete ao longo de todo o livro é eu sou. É quando Jesus se apresenta como eu sou. E nesse capítulo, ele acaba chocando muitos dos seus interlocutores quando ele diz, eu sou o pão da vida. Quando se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, Jesus primeiro lembra que pão do céu não é o maná e mostra que o maná comido pelos israelitas no deserto é totalmente diferente do pão que Deus enviaria um dia ao mundo. Podemos sim ver no maná um símbolo, um pão que desce do céu para saciar a necessidade, mas para fazê-lo de forma temporária. Um dia Deus enviaria o pão do céu, capaz de satisfazer a necessidade do homem de forma plena e de forma eterna. Jesus é este pão de Deus. Claro que a grande dificuldade entre aqueles que ouviam a Jesus é um problema presente muitas vezes nos evangelhos, era a tendência de enxergar a coisa de forma apenas física. Havia um foco no físico. Você se lembra de quando Deus falou com Nicodemos, quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo? Nicodemos começou a imaginar como é que poderia voltar à barriga da mãe para nascer de novo. E Jesus não estava falando de algo físico, mas sim espiritual. Quando Jesus diz à mulher samaritana, no capítulo seguinte, que ele pode dar uma água e aquele que beber da água que ele der jamais terá sede, ela começa a se perguntar como é que ele pegaria água se o poço era fundo, ele não tinha vasilha para tirar água. Havia um apego ao que era físico, literal. Jesus tenta desprender a mentalidade deles dessa fixação no concreto. Na própria conversa com a mulher samaritana, quando ela pergunta sobre qual o monte em que se deve adorar, Jesus diz, o monte não é importante. O importante é a atitude do adorador e não o lugar físico da adoração. Aqui Jesus choca mais uma vez, ao dizer que ele é a verdadeira comida, ele é o pão vivo, aquilo gera uma grande confusão na mente das pessoas. Mais adiante, Jesus vai se apresentar aos discípulos às vésperas da crucificação, partindo o pão e dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Só depois, talvez tenha ficado claro na mente dos seus discípulos a que Jesus se referia. Ele é o pão de Deus porque ele veio ao mundo para ser entregue por nós, para a semelhança do trigo ser triturado por nós. Mas, sobretudo, ele é o pão de Deus que veio para saciar a nossa necessidade, para nos satisfazer, para nos suprir e para nos trazer a realização que só nele é possível encontrar. Como disse certa vez Dostoiévski, há no homem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio que só Deus pode preencher, ele pode ser ocupado quando Jesus, o pão de Deus, é conhecido e recebido por nós. Amém.